Quero cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Tem um cântico que eu gosto muito que ele diz assim: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu poder, para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. A palavra de Deus, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Há uma música do pastor Eliseu Gomes que fala sobre oração e ela diz que podemos fazer cara feia, mas isso não espanta o inimigo. Diz que podemos até gritar e pular, mas nem isso faz ele arredar o pé. É muito interessante, mas temos dificuldade de lutar contra o inimigo, apesar de termos uma arma fantástica, poderosa, que é a oração. Mas o mais interessante é que o poder de fogo dessa arma é tão forte, tão poderoso, que o diabo trabalha para que você não use. Ele trabalha para que você não ore. Não precisa me responder, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de parar e orar. E tem mais. O diabo sabe tanto do poder da oração que quando ele percebe que lembramos de orar, ele começa a falar que temos que fazer isso, que temos que fazer aquilo, joga um montão de coisas na nossa mente, que fazemos uma oração apressada e muitas vezes vazia. Ele começa a jogar pensamentos que nos fazem dispersar e não prestar atenção na oração. Aí ela fica sem peso, fica oca, vazia e sem poder. Sabe? Ele não se preocupa quando você, de repente, prepara uma palavra, ou quem sabe quando você para ver uma televisão, mas ele treme quando você se coloca de joelhos. Acredito que o diabo não tropeça nem gagueja quando você entra na igreja. Ou quem sabe quando você vai a uma reunião de negócios, ou uma reunião na igreja, uma reunião. Mas o inferno treme quando uma pessoa de coração reto diante de Deus se coloca na brecha em oração e clama ao Senhor, reconhecendo que é pecador e que precisa dele. O diabo é muito esperto. Ele nos faz acreditar que ele não existe. A lógica é: se ele não existe, por que me preocupar com ele? Ao contrário, temos pessoas também que colocam toda a culpa no diabo daquilo que fazem. Tiram seu corpo fora, mas esquecem que Deus tudo vê, tudo conhece, e conhece bem o nosso coração, conhece nossos pensamentos mais profundos. Então, é hora de nos posicionarmos em Deus. É hora de nos colocarmos em luta e usarmos essa arma poderosa que é a oração. Lembram de um acampamento de carnaval da nossa igreja, onde preparamos um jantar de gala com música ao vivo? Quando o culto estava terminando, o grupo de louvor saiu correndo na frente e quando ligamos as caixas de som, os amplificadores, as guitarras, o contrabaixo, não saiu som algum. Desesperamos, lógico. Desligamos, ligamos tudo várias vezes e não adiantou. Então nos lembramos de orar. Paramos tudo, oramos, repreendemos a mão do inimigo e entregamos aquele momento a Deus. Entregamos aqueles aparelhos ao Senhor. E na hora que fizemos isso, tudo começou a funcionar. Mas não parou por aí. Tínhamos alugado um chafariz imenso com luzes coloridas para o jantar. Mas quando fomos ligá-lo, ele também não funcionou. Da mesma forma, começamos a orar e no mesmo instante ele passou a funcionar. O diabo tenta se posicionar entre você e Deus. Ele tenta afastar você da oração. Tenta nos confundir na hora de orar, dizendo que estamos com preguiça, apressados ou cansados. A música do pastor Eliseu Gomes diz que não adianta fazer cara feia, pois isso não espanta o inimigo. Diz ainda que gritar e pular não faz ele arredar o pé. Mas diz que existe um segredo que faz ele fugir. É só clamar a Jesus de Nazaré. O inimigo tem medo daquele que ora de joelhos. Se o irmão abaixa pegando o chinelo, o inimigo já sai correndo.
Meu amado, minha amada, entendeu isso? O poder está na oração. Mas você faz parte dela. Aproxime-se de Deus, busque o Senhor e Ele se aproximará de você. Resista ao diabo e com certeza ele vai fugir. Coloque-se de joelhos e clame ao Senhor, pois a vitória vem dele. Que possamos fazer da oração a nossa prioridade. Ore onde você está, ore pelo seu trabalho, ore pela sua saúde, ore pela sua família, ore, pois o Senhor ouve a sua oração. Que Deus te abençoe nesse dia. E não se esqueça, seja bênção.